capítulo 18. Aleluia, Jesus. Jeremias capítulo 18. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra. Jeremias capítulo 18 diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, aleluia, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Só até aqui. Guarda a sua Bíblia. Bote sua Bíblia no banco e vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos nessa noite. Aleluias. E vamos nos conectar. Amém? Porque Ele está aqui nesta noite. Ainda que você não esteja vendo Ele, porque Ele é invisível, Ele é Espírito, né? Ele não é carne ou osso, Ele é Espírito. Então a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram Ele em Espírito e em verdade. Ainda que você não esteja vendo Ele, mas você não tem motivo para chegar na casa do Senhor e parecer um velório. Mas você saiu da sua casa com uma intenção, eu creio assim. Não de vir ver a igreja, viver o pastor, mas você saiu com a intenção de vir ouvir a palavra e adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então você não está em outro lugar, não ser a casa do Senhor. A partir do momento que nós estamos aqui no templo, construído por mão de homens, significa que nós viemos no só Espírito para adorar o Senhor. Então o Espírito de Deus, ele se faz presente. Ainda que nem todos estejam conectados, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se fará presente e é promessa dele para a nossa vida. Então o Espírito de Deus, eu tenho certeza que ele está aqui. Eu tenho a certeza absoluta, baseada na palavra, que Ele está aqui neste lugar. Né? Agora, se às vezes nós temos dificuldade de sentir a presença dEle, né? Mas nessa noite vamos abrir o nosso coração para poder entender o que é que Ele quer da nossa vida. Vamos orar. Deus amado e Deus querido, Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai eterno e Deus santo, está aqui a tua igreja, ó Pai. Está aqui os teus servos, as tuas servas. Está aqui o teu povo, Pai. Estamos aqui, Senhor, como servos, como povo teu, Pai. Meu Deus amado e Deus querido, nesta noite, Espírito Santo de Deus, fala conosco como te apraz ser falo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nesta noite trabalhe em nossos corações, em nome de Jesus, e nos ajuda a compreender a tua palavra, Pai. Então nessa noite eu te rendo graças e glorifico o teu santo e eterno nome. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. A palavra do Senhor nesta noite, igreja,
ela vem nos falar e nos mostrar exemplo de um profeta, né? A Bíblia diz que aqui é o profeta Jeremias, né? Um homem escolhido por Deus, e não é também diferente comigo e com você. Você é escolhido do Senhor e eu também sou escolhida do Senhor. Nós somos igreja escolhida do Senhor, né? Mas quando nós estamos dentro de uma igreja onde se reúne todos para adorar o nome do Senhor, tem vasos de todas as formas, né? Como a Bíblia fala. Aqui a Bíblia diz o quê? Que Deus chamou Jeremias, né? E disse para ele: dispõe-te e desce a casa do oleiro. Né? Então, quando a gente vai entender, a Bíblia diz que o Senhor disse: Jeremias, vem, dispõe e desce a casa do oleiro, né? E muitas vezes Deus faz isso com a gente. O que você está aqui hoje? Você está na casa do oleiro. Você está na casa dele, no momento que a gente se reúne para ouvir a palavra dele. Sendo que a casa dele pode ser lá onde você estiver, porque ele tem que morar dentro de você. E a Bíblia diz que Deus convida Jeremias e chama e fala para ele descer a casa do oleiro, porque ele ia mostrar para ele, né, simbolizando ali aquele oleiro, como ele fazia com o vaso, né, e o vaso ali de barro e ele, o oleiro trabalhando, e ele vendo e ele mostrando para Jeremias como seria que Deus iria fazer naquele povo. Por quê? Porque Deus, ele é o quê? Ele é o oleiro. A função do nosso Deus é oleiro quando ele quer nos tratar, quando ele quer nos ensinar, quando ele quer nos envolver ainda mais nos projetos e na obra dele. E a Bíblia diz que Deus chama Jeremias, por quê? Deus precisava que Jeremias viesse e se dispõe e descesse na casa do oleiro para ele aprender, para ele ver como é que o oleiro trabalha. Porque a Bíblia diz que o povo de Israel, né, o povo de Israel viveu um tempo bem difícil, um tempo conturbado, um tempo onde o povo, eles se viraram contra Deus e foram após outros deuses, né? Após os ídolos, a idolatria e tudo aquilo que não agradava o coração de Deus, né? Então Deus levantou Jeremias como profeta, como boca de profeta, para anunciar a verdade para aquele povo, para trazer a verdade, para consertar o que estava errado, para trazer de volta o que aquele povo havia deixado para trás e tinha entrado na idolatria, no pecado, na corrupção e tudo aquilo que desagradava o coração de Deus. E quando a gente vai olhar lá no livro de Gênesis, acho que o capítulo 3 por aí, a gente vai ver o quê? A queda do homem, a corrupção do homem, o pecado, aonde entrou e tudo aquilo ali se voltou-se contra Deus, aonde Deus fez a criação com amor. Deus fez a criação, todos nós, com bastante amor e cuidado. Para quê? Para que a gente não pecasse. Mas, infelizmente, hoje também não é diferente. Estamos nós aqui na casa do Senhor, mas todos nós precisamos nos consertar. Todos nós precisamos mudar em alguma área na nossa vida. Mas a Bíblia diz que Deus chamou Jeremias assim como ele chamou você. Mas lá no capítulo 1 de Jeremias, o Senhor diz para Jeremias que Deus chamava ele como profeta para as nações, né? E a Bíblia diz que Jeremias até citou, que todo mundo já sabe dessa passagem, Jeremias citou para o Senhor, ou talvez ele deu como desculpa, que ele não passava de uma criança, e que ele não sabia falar, que ele era muito jovem. Mas, igreja, quando Deus faz um chamado na nossa vida, Ele nos capacita, porque Ele tem o trabalho, Ele tem o prazer, o amor de nos consertar, de nos endireitar para ser cumprida em nós a vontade dEle. E a Bíblia diz que Deus, Ele chamou Jeremias, mas Ele mostrou para Jeremias e disse para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro,
ó casa de Israel. Né? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Né? Ele está dizendo assim, eu sou o oleiro, você é o vaso, é o barro, e eu como oleiro faço do barro da maneira que eu quero. Porque se você prestar atenção, o oleiro, né, ele estava trabalhando com o vaso e ele mostrava para Jeremias, olha aí o exemplo de como eu posso fazer com a casa de Israel. Porque Israel precisava ser consertado por Deus. E a Bíblia diz o quê? Que o barro, ele quebrou-se aonde? Ele rachou aonde? Na mão do oleiro. Então o oleiro tem todo o poder de refazer o vaso novamente. Né? Então nessa noite eu quero trazer essa mensagem para mim e para você, porque eu estava em casa, né, e eu disse, Senhor, vem tanto essa palavra ao meu coração, porque com certeza o Senhor, Ele quer falar aos nossos corações, que barro ou vaso que nós somos, né, e às vezes somos vaso, mas os vasos estão vazios na casa do Senhor, né, e vaso vazio ele só faz zoada. O vaso vazio, ele só faz zoado. Mas o vaso que está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele tem direção do Espírito Santo, ele fala na direção do Espírito Santo, ele ouve a voz do Espírito Santo de Deus, ele faz conforme o Espírito Santo lhe orienta. Então nessa noite, a Bíblia diz o quê? Que Deus disse para Jeremias, ele fez a pergunta, será que... Eu lembro da passagem lá de Ezequias 37, quando ele falou para Ezequias, aliás, ele perguntou, Ezequias, será que tem condições desses ossos voltar a viver? Né? E ele disse, Senhor, só tu sabes. Ezequias não é Ezequiel, né? Só tu sabes. Por quê? Porque só o oleiro é quem sabe trabalhar com vaso. Só o oleiro é quem sabe moldar o vaso. Porque nós, como vaso, queremos fazer da nossa forma. Queremos agir do nosso jeito. Queremos tomar decisões no nosso tempo. Queremos fazer conforme agrada a nós. E muitas vezes o que agrada a nós não agrada ao nosso Deus. E nós, quando uma vez, lá no livro de Romanos, eu não lembro agora o versículo, a gente abriu a nossa boca para confessar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, significa que naquele dia que você abriu a sua boca, que eu abri a minha boca para aceitar Jesus e dizer, Jesus, faz morada em mim, porque agora eu te confesso na minha vida, como o único e suficiente Salvador, você estava dizendo, Senhor, agora eu sou teu. Agora tome conta da minha vida, porque até aí então eu fazia do meu jeito. Agora, quando Jesus faz parte da nossa vida, nós temos que ser o quê? Direcionado por Ele. Nós temos que ser orientado por Ele. A gente tem que fazer as coisas perguntando para Ele se é da vontade dEle, se é do querer dEle e se é da direção dEle para a nossa vida. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós não queremos fazer assim, né? Nós queremos agir da nossa maneira. Mas nessa noite eu quero lhe falar que existe um Deus que quer que você ande na direção dele. Ele quer que você faça da maneira dele. Porque a Bíblia diz o quê? Os que andam no Espírito compreendem o que é do quê? Do Espírito. Mas os que andam na carne entendem o quê? O que é da carne. Então, se eu entendo o que é da carne, automaticamente eu vou agir na direção da carne, da minha vontade, da minha alma. Porque quando a minha alma se levanta, eu quero fazer o que é bom para mim. Eu quero falar o que me satisfaz. Eu quero falar o que me alivia. Mas quando nós estamos no Espírito Santo, nós falamos, mesmo que a gente temos que se calar, mesmo que a gente tenha que recuar, mesmo que algumas pessoas possam olhar para mim, para você e dizer assim, mas tu é besta, mas tu és besta, tu ouviu isso aqui e ficou assim calado. Isso aqui se chama, sabe o quê? Domínio próprio. Domínio próprio é o que muita igreja do Senhor, a igreja do Senhor está precisando. É domínio próprio. Para quê? Para a gente recuar, para a gente se calar,
Para a gente, no momento e a ocasião certa. E aí o Espírito de Deus vai entrar e vai agir por mim e por você. Porque quando você der ocasião ao Espírito, quando você disser, como Paulo disse, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora não sou eu mais, mas sim agora o Espírito que vai operar na minha vida. Então por isso, o Senhor também fez aqui essa pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Por quê? Porque o Senhor estava dizendo para mim, nada é impossível. Eu posso sim pegar o vaso que está rachado, o vaso que está quebrado e fazer um vaso novo. Porque para o nosso Deus nada é impossível, igreja. Ainda que muitas vezes é impossível para a gente, mas para Deus nunca vai ser. Nunca vai ser, igreja. Porque Deus, Ele faz o que a gente não pode fazer. Eu coloquei aqui um versículo, que se encontra lá em 2 Timóteo 2:20, que fala que numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, um para a honra e outros, porém, para a desonra. A Bíblia diz isso lá no livro de Timóteo, que numa casa há vários tipos de vasos. Há vasos de prata, de ouro, de barro, de madeira. Então eu acredito que se a Bíblia diz que há vários tipos de vaso na casa do Senhor, realmente existe. Existem vários tipos de vasos. E eu fiquei pensando, Senhor, mas o vaso de ouro, dentro da casa do Senhor, o vaso de ouro. E o que o vaso de ouro pode representar na casa do Senhor? Aí eu fiquei pensando, Senhor, mas o vaso de ouro, ele brilha. Meu Deus, Senhor, será que é os crentes que quer ser? Que quer brilhar mais do que o Espírito Santo de Deus? Os crentes que quer se achar mais do que o Espírito Santo de Deus? Porque se for, Pai, tem misericórdia de nós. Mas eu fiquei pensando, mas graças a Deus que tem um vaso de barro. No meio desses vasos tem um vaso de barro. Porque o vaso de barro, ele se deixa ser trabalhado pelo Senhor. Ele reconhece que ele pecou. Ele reconhece que ele errou. Ele reconhece que ele precisa de Deus. Ele reconhece, Senhor, eu fiz isso aqui, eu pequei. Então, Senhor, se eu pequei, me perdoa. Ele reconhece. Ele vai para a presença do Senhor e pede perdão. E também ele não tem dificuldade de pedir perdão para o seu irmão. Quando ele erra, o vaso de barro verdadeiramente que quer ir para o céu, ele se deixa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Ainda que o Espírito Santo diz assim, vai lá e pede, e ele fica, ai Senhor, mas eu não fiz nada, Senhor, mas ele é de barro. Então o vaso de barro, ele vai lá e faz o que o Espírito Santo direciona ele. Por quê? Porque ele é um vaso de barro e ele está nas mãos do oleiro. Ele não está na sua própria vontade, ele não está fazendo o que lhe apraz ou o que sua alma deseja, E nem o que o seu coração quer, porque muitas vezes a gente diz, Senhor, Pai, me ajuda, Senhor, me direciona, fala no meu coração, faz isso e aquilo, mas você sabe que a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que qualquer coisa, do que todas as coisas. O nosso coração é mais enganoso do que tudo, igreja. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, com os desejos do nosso coração. Com muitas vezes a direção que vem no nosso coração. Nós temos que pedir direção ao Espírito Santo e pedir para Ele, Pai, fala comigo através da Tua palavra. Porque aí Ele vai falar e não vai ter dúvida nenhuma. Porque quando o Espírito Santo Ele fala, a gente na mesma hora guarda e crê. Então nessa noite, já vai dar 9 horas. Não, 9h30. Então a Bíblia diz o quê? Que Jeremias, ele foi levado à casa do oleiro e o Senhor disse para ele, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Então muitas vezes Deus fala para a gente
que até quer, dispõe-te e desce à casa do oleiro, né? Porque lá eu vou falar contigo. Deus pode falar com a gente onde Ele quiser, mas tem momentos que Deus quer que a gente desça, que a gente, se levanta com força para descer na presença dEle, para buscar a presença dEle para a nossa vida, igreja. A Bíblia diz para ele: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Aonde é que nós vamos ouvir as palavras do Senhor? Nós vamos ouvir aqui, nós vamos ouvir quando a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e dobrar os nossos joelhos, ir lá falar com o nosso Deus, e lá nós vamos criar intimidade com Ele. E aí diz assim: mas eu estou orando dentro do meu quarto, mas não aconteceu nada. Então tem alguma coisa errada, porque quando nós se dispõe e desce na casa do oleiro para falar com Ele, ouvir Ele nos ensinar, algo acontece diferente. Então, se a gente não está fazendo ou está fazendo, está alguma coisa errada. Porque Deus, Ele ouve, porque a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados, para que Ele não possa ouvir. Nem a mão dele não está encolhida, para que não possa agir. Então, igreja, a Bíblia diz o quê? Que na igreja tem muitos tipos de vaso. Mas nessa noite eu creio que você é o vaso de barro, para ser trabalhado pelo oleiro. Então muitas vezes você diz: eu quero fazer, eu quero ser, eu quero aprender na casa do Senhor. Mas o Senhor disse para Jeremias: dispõe-te e desce. E às vezes a gente quer, mas até que a gente quer, mas não tem atitude. Fica o tempo todo querendo, mas não tem atitude para realizar. Então o que está acontecendo na nossa vida é que nós estamos todos os dias vindo à igreja, ouvindo, levando algumas coisas, né, para o nosso dia a dia, mas Deus está falando e muitas vezes nós não estamos colocando em prática. Porque quem fez escola para dirigir essas coisas sabe muito bem que quando a gente está na teoria é uma coisa e na prática é outra coisa. Aí quando a gente chega na teoria a gente faz tudo, mas quando a gente entra na prática quer logo desistir. Porque quando chega na prática é a hora que o oleiro vai ensinar, vai moldar, aí vai acontecer, sabe o que é? Eu fiz isso aqui para o Senhor, mas se levantou uma carrada de gente para me perseguir. Não dá para mim. Senhor, pega de volta. Não quero mais, que está pesado para mim. E aí, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, mas que aqueles que continuam firmes ali, perseverando. O diácono Josafá leu aqui lá em Apocalipse que fala o quê? Eu conheço as tuas obras, né? Ele diz que conhece as nossas obras, né? Que sabe. Deixa eu ler aqui que eu marquei. Eu achei tão bonita aquela passagem. Foi Apocalipse 2, não foi? Eu marquei aqui, o versículo 4, que diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta a praticar, e volta às práticas das primeiras obras, né? Das primeiras obras. Aleluia. Quer dizer, lembra, pois, de onde caíste. Às vezes nós caímos não é lá fora no pecado, mas às vezes nós caímos, sabe, no sono da indolência. Nós caímos às vezes na falta de coragem de buscar o Senhor. A gente caímos naquilo que deixamos para lá. Às vezes eu evangelizava, eu mesmo evangelizava, deixei por um bom tempo. Mas aí o Senhor disse para a gente voltar. Aqui Ele fala das práticas dos pecados, né? Muitos têm caído no pecado e o Senhor alerta o povo
a voltar, a despertar, a voltar novamente para a presença do Senhor, né? Então, aqui na palavra de Efésios 5,14, ele diz assim, ó, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele está dizendo o quê? Levanta, dentre os mortos. Ele não está mandando a gente sair lá do cemitério, não. Muitas vezes é a morte espiritual, que nós estamos dentro da igreja, mas estamos mortos espirituais. A frieza, aquela vontade de não vir para a casa do Senhor, às vezes dá graças a Deus que alguma coisa aconteceu para não vir na casa do Senhor. Dê graças a Deus que hoje não teve culto. Dê graças a Deus que eu cheguei, vou tirar meu sandália, tomar um banho e vou descansar. Igreja, nós estamos na casa do Senhor, nós servimos ao Senhor, é um prazer. É uma misericórdia muito grande sobre as nossas vidas. Era para nós acordar todo dia e agradecer. Senhor, obrigada, porque te servir é honra. Porque eu começo a te servir aqui na terra. Eu começo a te adorar aqui na terra. Eu começo a ter vida de santidade aqui na terra. Para quando chegar lá no céu, eu fazer parte do que tem lá preparado para mim. Porque às vezes, igreja, nós estamos tão envolvidos com a terra que esquecemos que nós não somos da terra, mas que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui na escola nos preparando para quando sairmos aqui na terra ir para verdadeiro lar, que é o nosso lá no céu. E às vezes nós achamos tantas coisas aqui na terra que termina sucumbindo à vontade de servir, de orar, de buscar o Senhor. Eu sinceramente, eu venho para cá orar, mas é um pedaço de mim, eu não me canso. Eu venho pegar sombrinha, qualquer coisa, mas é a minha vontade estar aqui. Porque eu me agrado e me alegro estar aqui. Agora, quando eu fico lá, fica faltando alguma coisa. E se imagina que algumas pessoas podem pensar isso é fanatismo. Não precisa, ou então pode pensar, mas ela é a esposa do pastor, tem que estar lá mesmo. Não, é obrigação da igreja. É obrigação de todos estar em casa, aonde estiver em conexão orando. Porque se você estiver trabalhando, você pode estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Se você não está fazendo nada, às vezes nós temos transporte, nós temos forma de chegar até a casa do Senhor, mas nós não vamos por conta que a coragem não dá. E às vezes a gente diz que é a quintura, mas sabe o que é muitas vezes? É o sono da indolência. Às vezes, igreja, é a frieza espiritual que não te deixa vir. Muitas vezes tem alguns que ficam em casa e oram, mas tem outros que nem lembram. Passou o dia, às vezes não lembra nem de orar. E o que é que Deus está nos alertando, igreja? Que nós devemos despertar e buscar a presença dEle. Porque a Bíblia diz o quê? Desce e dispõe-te. Aliás, dispõe-te dessa casa do oleiro. Né? Porque ele disse, eu posso fazer de vós como fez aquele oleiro com barro. Ele pode sim. E muitas vezes Deus está nos orientando. E às vezes a gente não entende, às vezes Deus está falando hoje. Dizendo assim, busca a minha presença hoje, desperta, levanta, porque tu não sabes o dia de amanhã. Às vezes Deus está falando hoje para o dia de amanhã. E às vezes a gente pensa, não, Deus está falando, eu vou fazer. Mas a gente só deixa para fazer no dia mau. Quando chega o dia mau, igreja, desce ligeiro na casa do oleiro. É jejum, é oração, mas o vento, o dia mau já chegou e já está tão forte que fica querendo te sucumbir, querendo se sufocar. Parece até que você não vai aguentar. Mas se você estiver com a sua vida constantemente na presença do Senhor, buscando, é o que eu lhe falei, a sua carne não vai reinar, mas o que vai reinar é o Espírito Santo de Deus. E quando vir a luta, você vai conseguir entender o que é do Espírito, o que é da vontade dele para a
sua vida e o que não é. Porque às vezes a gente peca por não ter direção do Espírito Santo. Quando a gente busca, quando a gente obedece, quando a gente ouve a voz dele, a gente vai fazer algo com a direção dele e tudo dá certo. Mas às vezes a gente vê muitos crentes só indo descendo. Em vez dele crescer, ele vai só. Por quê? E está na casa do Senhor direto. Por quê? Porque não ouve verdadeiramente a voz do Espírito Santo. Não se deixa moldar pelo Espírito Santo de Deus, mas quer agir pela sua vontade. Quer fazer do seu jeito e acha que é daquele jeito. Eu entendi que assim acabou-se. Tem uns que dizem até assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Eu já ouvi isso. Não, igreja, está errado. Se você verdadeiramente quer morar no céu, você vai ter que deixar ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a gente diz assim: é tão difícil eu vir aceitar Jesus, vir aqui na frente. Eu não acho. Sabe o que eu acho difícil? É permanecer. Porque tantas pessoas aceitam e ninguém o vê mais, nunca mais. O difícil, igreja, é permanecer. É se deixar ser moldado para ser um vaso novo na presença do Senhor. O difícil não é vir e aceitar. Que às vezes tem gente que aceita só para satisfazer alguém. Mas o difícil é ele permanecer, perseverar e deixar o Espírito Santo trabalhar, ser moldado por Deus que a gente serve todos os dias. E sabe o que eu falo? Ele não vai descer aqui para lhe moldar. Ele vai permitir situações para transformar você. E às vezes você fica chorando e achando ruim. Meu Deus, por que é que não muda? Por que é que não acontece? Por que é que isso aqui não é mudado? Porque eu já tenho orado, eu já tenho pedido, mas Deus só muda na hora certa. Deus não é bobo. Ele já ouviu as nossas petições. Ele sabe o que a gente precisa. Mas muitas vezes Deus ainda não fez, não entregou, porque Ele está usando as circunstâncias, porque Ele não vai descer do céu para trabalhar comigo e você todos os dias. Para dizer: filho, isso aqui está errado, vamos mudar nisso. Vem aqui, eu vou fazer isso aqui, filho, bota isso aqui que eu não quero que você coloque mais isso aqui, porque antes você fazia só assim, e agora eu não quero mais. Porque você me aceitou e eu não quero isso mais para a sua vida. Ele não vai descer quando eu estou aqui com o Josafá, o diácono Josafá, os irmãos. Não, igreja. Ele vai lhe mudar com as circunstâncias que tem acontecido. Então as circunstâncias, elas nos ajudam a ser moldados por Deus. Tudo, igreja, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que o que Deus faz hoje, Jesus dizendo, o que Ele faz hoje, nós não entendemos, mas vamos entender lá na frente. Então pode ser que você não compreenda hoje o que está se passando. Mas que tal você olhar com os olhos espirituais e dizer: Pai, isso só está se passando comigo, porque eu preciso amadurecer, porque eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. O Senhor está me moldando, porque senão o Senhor é Deus da minha vida, o Senhor já tinha feito. Porque você crê. Então, se você crê, você acredita que Deus tem poder para isso. E o que não aconteceu ainda? A gente não entende, igreja. Deus, Ele faz o melhor para a gente. Ele como pai e nós como filho, Ele cuida dos filhos e faz o melhor. Às vezes a gente diz assim: Senhor, mas eu perdi isso aqui, Pai. Como eu perdi isso aqui? Ah, Senhor, por que Tu permitiu, Senhor? Porque, Pai, tudo que é meu é Teu. Mas por quê? Mas se tudo que é meu é Teu, e por que foi que Tu perdeu? Se tudo que é Teu é de Deus, Tu entregou nas mãos dEle, por que foi que Deus, que é bom e maravilhoso, deixou Tu perder? Porque Deus é um Deus ruim? Porque Ele não cuida de você? Não. Talvez não era bom para a sua vida, ou talvez não estava dando certo, e Deus permitiu. E às vezes nós não entendemos. Às vezes a gente fica chorando quando Deus está dando livramento. Aí eu perdi isso, eu não deu tempo isso, e
Deus dando livramento, tu está chorando e Deus dizendo, para de chorar, porque eu estou lhe dando livramento. Então Deus, Ele sabe como trabalhar a igreja. Ele sabe como fazer na nossa vida. Então fica de pé, já vai dar 9 horas. E que você guarde essa palavra no seu coração. E entenda que Deus é o oleiro das nossas vidas. E Ele como oleiro, você como barro. Se realmente você